Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém, irmãos? Glórias a Deus, motivo de grande apreço, de grande alegria, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falar daquele que vive, daquele que reina para todo e sempre, amém? Eu saúdo a todos que estão chegando, a todos que ainda vão chegar, com a paz do Senhor, e que o poder de Deus nessa preciosa manhã possa falar conosco, que a palavra possa nos esclarecer aquilo que às vezes está em oculto, aquilo que às vezes está no escuro, está ainda na nossa mente em off, amém? Mas que nessa manhã o Senhor possa esclarecer a nossa mente, possa trazer nos nossos corações a reverência necessária a esta palavra, a reverência necessária a este culto, porque Ele está presente nesse momento, essa casa de oração. Eu tenho certeza que através desse veículo de comunicação está também entrando na tua casa agora nessa manhã, amém? É necessário que nós reverenciamos Ele, a sua presença, o vosso amor, como foi orado aqui nesta manhã. E mais uma vez eu quero fazer uma oração com os irmãos, amém? Fecha teus olhos, vamos falar com o Senhor nessa manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas e minhas transgressões, tudo que olhei, que pensei, que falei, que desagradou o vosso Espírito, Senhor, não só no decorrer de hoje, mas em todos os dias passados. Paizinho querido e Deus amado, me coloco humildemente, Senhor, como teu servo, como escravo, na vossa presença. Não sou digno de estar aqui, mas a tua presença, ela reina sobre nós, ela nos escolheu mesmo sendo pecadores, Senhor. Ainda no mundo, o Senhor já tinha escolhido cada um daqueles que estão assistindo essa live, inclusive a mim. Meu Pai, no nome de Jesus, Pai, toma nossas vidas concisa e poderosamente, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Pai, toca onde eu não consigo tocar. Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que pastor pastoreia ovelhas e ovelhas gera ovelhas, Senhor. E nessa manhã que ovelhas possam gerar ovelhas, Senhor. Que ovelhas venham ficar, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor Jesus Cristo, prenhas. Que elas venham, Senhor, dar à luz a ovelhas. Que nesse momento, Senhor Jesus, haja, Senhor Jesus Cristo, multiplicação, Senhor, na vida de cada um que está assistindo. Que as ovelhas possam estar nesse momento atentas, Senhor, à voz do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, glorificamos o Teu nome, entronizamos o Teu nome, pedimos a Tua presença neste lugar. Pedimos que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor, Senhor Jesus, de todos nós, de cada um que está assistindo, Senhor. Se a Tua presença não estiver aqui, não me faça permanecer nesse local, Senhor. Se a Tua presença não for conosco, eu não quero estar, Senhor Jesus Cristo, de modo algum sem ela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Nosso querido amigo e irmão apóstolo Paulo, ele vem nos comunicar, vem falar conosco, enviando epístolas, enviando cartas à igreja de Tessalônica, amém? E nessa noite ele vai falar conosco também. Paulo havia vindo de uma grande jornada de pregação, de uma grande jornada de ministração de cartas, e nesse tempo Paulo estava muito envolvido com a obra, preocupado com o que seria da igreja, como foi pregado aqui nessa manhã através da missionária Ana Paula, anunciando esses tempos de perseguição, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo na face da terra, onde aquilo que é certo passa a ser errado, e onde aquilo que é errado passa a ser certo. Isso a Bíblia já tinha avisado para todos nós, não é surpresa para nós cristãos sabermos disso, porque a Bíblia já nos tinha antecipado isso, de antemão a palavra do Senhor já havia nos comunicado isso. Então não é surpresa para aquele que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus.
Paulo exortava a igreja a respeito da santidade, Paulo exortava a igreja acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. A passagem que antecede essa. E agora Paulo, ele está ainda trazendo essa exortação acerca da vinda de Cristo. Ele está dizendo que nós temos que ser firmes, que nós temos que ser fortes. No versículo 4, no capítulo 4, ele ainda traz essa exortação acerca da vinda de Cristo. Mas eu quero entrar no capítulo 5, amém? Glórias a Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor. Amém? Vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém? Ele está exortando de algo que Jesus já havia falado muitas vezes. Então por isso ele está dizendo assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os que demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Verso 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança, foi falado aqui hoje, da salvação. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para a aquisição da salvação. Também foi falado aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis, ou seja, que aconselheis. Amém? Que aconselheis, que repreendais aqueles, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Está dizendo aqui, vede que nenhum de vocês vão pagar o mal com o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Verso 19. Não extingais o Espírito Santo, e não desprezeis as profecias. Verso 21. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Verso 25. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Agora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo,
um grande homem de Deus, um grande missionário, um dos maiores pregadores, um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores, um ícone do Evangelho, um grande homem de Deus, poderoso em obras e em palavras, tocado por Jesus Cristo. Paulo muda todo o seu comportamento e a sua maneira de ser. Paulo sai de uma maneira religiosa e passa a ser um verdadeiro cristão. Paulo sai daquilo que o prendia e entra realmente em uma vida espiritual com Cristo, uma relação íntima, uma relação a dois. E nesse tempo, Paulo, ele é chamado para uma grande missão, para uma grande obra. E de lá para cá, Paulo fica 3 anos na Arábia, orando e jejuando, tendo revelações do Espírito Santo, para que depois ele pudesse sair ao mundo pregando o Evangelho. E nesse tempo, Paulo, ele traz ao Evangelho uma ministração poderosa, uma obra poderosa, escrituras poderosas, epístolas poderosas, cartas que mudariam a história de muitas nações. E hoje nós estamos lendo uma delas. E nessa ocasião, nesse determinado tempo, Paulo vai falar acerca de um tempo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E Paulo vem falar de um tempo diferente, um tempo de poder, um tempo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca daquilo que Jesus já havia falado muitas vezes. Então por isso ele fala no versículo 1, mais irmãos, ele está dizendo, mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita de que vos escreva. Porque havia ali dissensões entre aquela igreja. Havia ali uma determinada preocupação. Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que o Senhor voltará? Quando é o tempo em que Jesus restaurará Israel? Quando é o tempo em que Jesus salvará o seu povo? Quando é o tempo que o Messias retornará? E aí Paulo vai dizer, mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos escreva. Não tem necessidade que eu escreva a vocês, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já havia falado que o tempo da sua vinda seria como um tempo de um ladrão. Ele viria como um ladrão na noite. Amém? E eu quero frisar essa parte da noite. Amém? Eu quero que você entenda na sua alma. Eu quero ler até o verso 6. E pois que quando disserem a paz e segurança, ele está falando aqui de governos, ele está falando aqui de poderes. Quem é que legisla a lei? Quem é que traz a paz? Qual o lema da polícia? Servir e proteger, não é? O governo também ele tem um lema. Os governantes, os presidentes, os participantes da lei, eles têm também um lema. Eles têm o seu lema, né? É o quê? É trazer a ordem, é trazer a paz. Só que quando ele está dizendo aqui, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. De modo nenhum. Ele está dizendo, vai vir um tempo, vai vir uma lei em que ninguém vai poder escapar. Vai vir um tempo, vai vir uma lei em que não adianta o seu status, não adianta a sua classe social, né? Nós vamos olhar lá em Apocalipse 13:16, nós vamos entender muito bem que lei é essa, o que está acontecendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós, irmãos, ele está falando agora, está dividindo uma classe. Amém? Vamos entender no verso 4. Ele está dizendo, ele está direcionando essa epístola a um povo, a uma igreja que estava preocupada acerca dos tempos e da estação em que Jesus viria.
Mas ele está dizendo aqui, olha, haverá um tempo em que mudanças à lei, em que mudanças serão feitas, e que haverá uma tribulação, uma aflição muito grande. Mas no verso 4 ele vai dizer: mas vós, irmãos, fica tranquilo. Ele está dizendo assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ele está dizendo a crentes percebidos, a crentes que estão ligados no trono do céu. Ele não está falando para quem está desligado, irmão. Há muita gente que está dentro da igreja, mas está fora dela mentalmente. E há muita gente que às vezes está fora da igreja, mas está mais crente do que quem está dentro dela. Amém, queridos? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos como os demais. Ele está dizendo que há uma classe de pessoas que lá fora está dormindo. Ele está separando uma classe, mas vós, irmãos, aqueles que estão ligados no trono de Cristo, aqueles que estão atentos acerca desses tempos e estações. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque vós estáis em Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? E é isso que ele quer dizer. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Primeiro ele vai dizer vigiai e depois orai, porque orar sem vigilância é a mesma coisa que nada. Há muita gente que ora muito, passa às vezes 6, 7 horas, 8 horas de joelho orando, mas quando levanta e abre a sua boca não tem vigilância. Então ele está dizendo assim: vigia primeiro, para depois você orar. O que é vigilância? É ser prudente. O que é ser prudente? É a capacidade de examinar a consequência do seu ato. É a capacidade de examinar a consequência daquilo que você vai fazer. Quantos de nós já não erramos? Quantos de nós falamos coisas que não poderíamos ter falado e depois arrependemos? Quantos de nós falamos coisas, fizemos coisas e não examinamos a capacidade? Depois gerou uma fofoca, gerou uma contenda, gerou algo, e às vezes você diria para você assim: por que eu não fiquei calado? É verdade? Todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que já falou. E ele está falando de um certo tempo, irmãos. Ele fala de um tempo chamado noite. Um tempo que virá. Nós já podemos ver as nuvens se aproximando. Nós já podemos ver a escuridão nos horizontes. Eu não sei você, mas as coisas já não estão mais como eram antigamente. As festas já não têm mais graça. Os churrascos já não têm mais graça. Nada tem mais graça. A natureza está chorando pela volta de Cristo. A terra está gemendo pela sua volta. Há uma aflição tão grande na alma daquele que ama o Senhor, doido para encontrar com o Senhor. O irmão falou que o nosso irmão Lázaro, do grupo ex-Olodum, né? Ex-grupo Olodum, Lázaro, ex-Olodum, ele faleceu. Não, ele está com o Pai. Ele passou da vida para a morte, da morte para a vida. Ele fez uma transição. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. E ele está com o Pai, ele está melhor do que todos nós aqui agora. Amém? Então há prazer na morte do justo para o Senhor. O Senhor se alegra. E nós também nos alegramos pela vida dele, porque ele conseguiu passar. Ele conseguiu passar na prova, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é isso que ele diz? Amém. Deus seja nesse momento com todos nós que precisamos, que estamos aqui na terra. Amém? Então, o Senhor, ele faz uma separação entre esse tempo, irmãos. Ele faz uma separação entre esse tempo. Ele separa, ele usa isso. Ele usa este tempo, ele usa os tempos passados. Ele usa a natureza para poder explicar uma divisão entre trevas e luz. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, se eu não me engano, do verso 1 até o 5. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Vamos entender a separação entre trevas e luz. Vai dizer assim:
a criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. Amém? Vai dizer assim: no princípio, ou seja, no começo, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não sei se você já parou para prestar atenção no globo terrestre. Nosso planeta, ele é formado mais de água do que de terra. Já parou para pensar? Você já viu? Quando os astronautas estão se afastando ali, você tem uma visão do globo terrestre, você vê que ele é todo azul. Aquilo ali são as águas dos oceanos. Você vai ver algumas manchinhas, são terras. Assim como também o nosso corpo, 70% dele é formado de água. Amém? Se você vê uma pessoa tomar um choque elétrico de uma carga muito potente, ela vai encolher, ela vai ficar somente os 30%. É incrível, queridos. Nosso corpo, ele é mais água do que carne. Você sabia disso? Será por quê, né? Isso é outra pregação, deixa Deus, né? Vamos focar naquilo que Deus quer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã, e o primeiro dia. Amém? Então, no primeiro dia, the first day, no primeiro dia, Deus criou o quê? Os céus. Sim ou não? Deus, ele faz uma separação, queridos. Deus, ele faz uma separação entre as trevas e a luz. Eu não sei se você entendeu o que significa isso aqui. Você consegue entender? Você que é espiritual já vai entender acerca da leitura que nós fizemos atrás. Primeiro ele separa os que são deles e os que não são deles. Primeiro ele separa aquilo que é bom daquilo que é ruim. A noite, ela simboliza tudo aquilo que não presta. A noite, para aqueles que servem ao Senhor, ela serve para ser descansada. Ela serve para ser meditada. É por isso que nós dormimos. O tempo não existe para Deus, só existe para nós. O tempo de Deus é no Kairos. Deus não precisa de tempo. Amém? Deus não precisa de tempo. Nós temos um tempo determinado, assim como foi falado que nós temos um cronômetro sobre nossa cabeça. Isso mostra a nossa fragilidade, né? O cronômetro do irmão Lázaro já se encerrou. Não é isso? Então aqui Deus vem fazer uma separação. E havia trevas sobre a face do abismo. Não era terra ainda, era a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui ele vai dizer que só tinha águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E se nós formos discorrer aqui, nós vamos ver que houve ali uma separação entre terras e águas. Se você for descendo, você vai entender que há uma separação, há uma expansão dos luminares, né? Vamos lá no verso 9, no verso 8. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde, manhã e o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Aí é que começou a aparecer a terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, porque tudo que o meu Deus e o seu Deus faz é bom. Amém? Assim como você e como eu. Queridos, Deus estava falando de uma separação, de um espaço de tempo. Amém? Há um espaço, há uma divisão entre trevas e luz. Assim como trevas e luz não se combinam, porque aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Se nós apagarmos essas luzes de noite, não será possível me ver aqui. Mas se nós acendermos a luz, aí sim será possível enxergar aquilo que está sobre a sua frente. Amém? Então, qual que é a tradução de noite, querido? A tradução de noite significa espaço de tempo entre o pôr do sol. Espaço de tempo entre o pôr do sol e entre o amanhecer e a escuridão. O amanhecer
e a escuridão, entre a luz e as trevas. Assim fez o nosso Deus lá em Gênesis. Amém? Chama-se escuridão que reina durante este tempo. Escuridão que, presta atenção, eu estou falando de um certo tempo que virá, que já está vindo, está às portas. Olha só a tradução: escuridão que reina durante este tempo. É forte, não é? Está dizendo que um governo escuro, algo escuro virá governar. Não estou falando de governo de homens, entenda bem, estou falando de governo de poderes espirituais, poderes das trevas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas são contra as potestades, contra os principados que atuam nas regiões celestiais. Amém? O homem não tem poder nenhum, irmãos. O poder que é emitido a ele. Vocês lembram quando Jesus ele estava perante Pilatos? Pilatos falou assim: não sabias tu que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Ele falou assim: poder nenhum terias contra mim, se do alto não te fosse dado. Então há uma permissão para que essas trevas atuem sobre esses tempos da vinda de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E fala também que é um tempo de gestação. Popular, entretenimento. Popular, o que é popular? Popular fala de popular, população de pessoas. Um tempo de entretenimento sobre pessoas, sobre população. O que é entretenimento? Chama-se distração. O que nós lemos aqui? Aqueles que estão despercebidos, aqueles que estão dormindo. E isso que o apóstolo Paulo fala. Mas irmãos, mas vós já não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz. Amém? E do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele está dizendo que há um povo dormindo. Amém? Então fala de um tempo de entretenimento, de distração. Todo entretenimento ele tem o intuito por trás dele de trazer o quê? Uma distração. Para que a distração, irmão? Se você me distrai, pastor, está me distraindo para quê? Se for um ladrão é para roubar essa taça, roubar alguma coisa. O inimigo ele te distrai para roubar alguma coisa. O Senhor diz: cuide para que ninguém rouba a tua coroa. Porque você tem uma coroa de glória, você tem uma coroa de salvação. E o Senhor está dizendo: cuide-se para que ninguém roube a tua coroa. É isso que Ele diz na sua palavra. Amém? Está dizendo assim: vida noturna. Amém? Noturna, de vida noturna. Ir para a noite, falta de claridade, trevas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É de um tempo difícil. Mark Horace, ele escreveu um livro em 1989, se eu não me engano. Creio que seja isso, 1989. Ele escreveu um livro chamado Delumial. E ele vai dizer na página 19, Sartre escreve assim: ele diz que todo homem tem medo, e aquele que não tem medo não é normal. Não é normal. Você tem medo de alguma coisa, querido? Você tem medo de alguma coisa? Tem muita gente que tem medo da morte, né? Outros têm medo de aranha, né? Outros têm medo de qualquer outra coisa. Mas o homem sempre tem medo de quê? Baratas, isso? Mas todo homem tem medo. Ele diz que aquele homem que não tem medo não é normal. Os egípcios, irmãos, eles tinham um certo respeito pela noite. Eles tinham também medo da noite. Por quê? Porque à noite eles achavam que o mal governava. E eles achavam na cultura egípcia que o deus deles, chamado Ra, que era o deus do sol, ele combateria, ele passaria a noite inteira combatendo para poder sair no outro dia. Eles diziam que havia ali uma batalha espiritual entre o sol e as trevas. O sol lutava para poder no outro dia sair, que senão não fosse assim ele não saía. Por isso que eles reverenciavam o deus Ra, o deus do sol, o Deus que trazia a luz. Os egípcios tinham entendimento, mas em outras formas ele errava. Primeiramente no Deus que eles colocavam sua esperança. Primeiramente nisso. Mas eles entendiam também que o sol, a luz, trazia o quê?
esperança, trazia prosperidade, trazia o que? Na agricultura, trazia o alimento, trazia a vida. Sem sol nós não conseguiríamos viver, sem a luz nós não conseguiríamos viver. E os egípcios sabiam muito bem disso, querido. Eles sabiam muito bem disso. Eles eram muito bem instruídos, muito bem instruídos. Então eles sabiam disso. A cultura egípcia era muito rica em estudos. Então eles sabiam disso. Amém? Só que aqui vai falar de um tempo que está vindo, um tempo que vai trazer uma desgraça muito grande, um tempo que vai trazer ruína, um tempo que muitos que estão despercebidos serão pegos de surpresa, como disse o Senhor Jesus. Amém? Vamos ler lá, queridos, em João, amém? João 8:12, para não ficar só, né, nas palavras do pastor. Vamos lá, nós temos que avaliar a Bíblia, nós temos que folhear essa Bíblia, nós temos que ter entendimento das Escrituras, nós temos que conhecer o Deus em que nós servimos, senão não vale, irmão, amém? Senão você nunca vai ter uma vida plena com o Senhor, você nunca vai conseguir. A Bíblia diz: examinais as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? Examinar as Escrituras, querido, é totalmente diferente do que ler. Quando você vai num médico e às vezes ele não te consulta direito, você vai falar assim: nem me olhou, nem me examinou direito. Mas examinar chama-se detalhar, aprofundar-se naquilo, amém? Ir a fundo, entender realmente o que está acontecendo, amém? Vamos lá, João 8, verso 12. O que está escrito em João 8, verso 12? O discurso de Jesus sobre a sua missão, amém? O que Jesus está dizendo? Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Parou para pensar isso, irmãos? Quem me segue não andará em trevas. O que nós estamos aqui falando aqui de trevas? Uma separação entre aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Amém? Paulo vai dizer: os que embebedam-se de noite, né? Então, quer dizer, ele está dizendo assim: toda má obra é feita de noite. Então, pastor, o que tem à noite? A noite simboliza o pecado. A noite simboliza tudo aquilo, irmãos, que nós não conseguiríamos fazer de noite. Significa uma cegueira espiritual. Significa falta de entendimento intelectual. Essa é a tradução também. Treva significa falta de entendimento intelectual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. É por isso que Paulo vai dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em... Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aqueles que estão seguindo a Jesus já não estão mais em trevas. Amém? Então você não precisa se preocupar com esse tempo que está vindo, irmãos. A tua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos lá, João 11, verso 9. João 11. Vamos lá, falar mais um pouco do mestre. Essa passagem é muito rica. Essa passagem me deixa louco, irmão, me deixa pirado por Jesus. Eu amo esse Jesus que eu sirvo. Aleluias. João 11, 10. Vamos lá, o que está escrito em João 11, 10. Mas vamos dizer, vou começar do 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? E se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu estou falando de um governo. Que governo é esse? Um governo espiritual, de potestades malignas. E Jesus está dizendo: nele, em Satanás, não há luz. É isso que ele está dizendo aqui. Amém? Nele não há luz nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: não é novidade, porque Satanás se transfigura em anjo ele passa por anjo de luz. Parece que é bom. Parece que o caminho que você está seguindo nesse momento é bom. Um caminho de entretenimento, de distração. Parece que é bom. Parece que vai te levar à luz. Parece que vai te dar. Mas não vai. E ele está dizendo assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E Paulo vai dizer: mas irmãos, vós já não estão em trevas, porque sois filhos da luz. E aqui ele vai dizer assim: respondeu Jesus: não há 12 horas de dia? O que aconteceu nessa passagem? Lázaro, seu amigo, estava para morrer. Então chega uma notícia até Jesus, fala assim: olha, Senhor Jesus,
Lázaro, seu amigo, a quem tu amas muito, está doente, está à beira da morte. E Jesus fala assim: não, pode voltar lá que eu já estou chegando lá. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ainda fica ali mais 2 dias. Então, para vir aquele homem, levou 2 dias para chegar. E Jesus chega lá no 4º dia. Quando ele chega, Lázaro já estava morto. Incrível isso, né? E aí ele está dialogando com seus discípulos. E os discípulos vão dizer assim: Senhor, agora mesmo os fariseus estavam procurando matar o Senhor lá em Jerusalém. O Senhor vai voltar para lá? Aí ele vira para eles e diz assim: não há 12 horas de luz? O dia e a noite são fechados por quanto? 24? Ele está dizendo de uma metade e de outra metade. Um tempo de luz e um tempo de governo de Cristo e um tempo de governo de Satanás, que ele mesmo vai permitir, por causa do pecado e da arrogância do homem. Mas há um povo que vai ser salvo. Salvo pelo quê? Pela vinda de Jesus. Por isso Paulo vai dizer: vós já não estáis em trevas. Nós estamos na esperança do arrebatamento de Cristo, do arrebatamento da igreja. Irmãos, se você ainda não conhece sobre o arrebatamento da igreja, procure. Se o órgão onde você serve, onde você está buscando aprender de Jesus, não te falou ainda sobre o arrebatamento, há várias passagens da Bíblia que o Senhor Jesus fala sobre a sua volta, nesses tempos e estações que nós estamos vivendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer: não há 12 horas de dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Quem é o dia? Quem é a luz? Jesus. Ele está dizendo assim: se alguém andar na minha presença, não tropeça. O que é tropeço, irmãos? O que se refere a tropeço aqui? Ele está dizendo assim: não vai cair. Ele está dizendo: a pessoa não vai cair, a pessoa não vai ficar desamparada. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Tem até um hino que chama Jesus, né? Luz do mundo. Ele é a luz do mundo, querido. Mas se andar de noite, mas se escolheres o caminho das trevas, se escolheres fazer o mal, é isso que ele está dizendo, tropeça, porque nele não há luz. Nele quem? Ele não está falando do dia, ele está falando de Satanás. Pastor, por que o senhor levantou para cima? Não, porque eles habitam nas regiões celestiais. Não no céu, mas nas regiões celestiais. Se você for historiar a palavra de Deus, você vai ver que Daniel orou e o Senhor envia um anjo com a mensagem para Daniel, a resposta da oração de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi impedido pelas potestades que haviam nas regiões celestiais. Então a oração, a resposta de Daniel, ela demorou a chegar. Mas quando o Senhor envia reforços e o anjo chega até Daniel para entregar a resposta, ele diz assim: desde o primeiro dia em que você aplicou seu coração a orar ao Senhor, ele já tinha mandado a resposta a você. Só que nós fomos impedidos. E aí veio Miguel, um dos príncipes, e me ajudou a passar. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não é mesmo, irmãos? Então é isso que ele vai falar conosco, irmãos. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Nele a Bíblia vai dizer que não há trevas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui no verso 5, irmãos, ele está exortando o povo. Paulo, ele vai exortar o povo, querido, que estejam em Cristo. Ele vai dizer aquele que está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17. Se você quiser abrir, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, vamos lá, vamos abrir, irmãos, vamos historiar. A palavra foi feita para ler, para meditar. Segundo Coríntios 5,17, não é isso? 5,17 vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? E eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei se você conhece, mas
Você tem um ministério da reconciliação. Você foi reconciliado. Você estava de mal de Deus. Você que habita nas trevas, você está de mal de Deus. Pastor, que palavra forte. Não, forte é ir para o inferno. Forte é o diabo te oprimindo todo dia. Mas mais forte do que ele é o valente da casa de Davi. Amém? É isso que ele está dizendo. Vós foram reconciliados. Por que reconciliados? A Bíblia vai dizer que todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, querido, ele já não é mais criatura de Deus. Ele passa a ser filho de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, diz as Escrituras, através de Jesus. É esse ministério da reconciliação que Paulo está falando. Através de Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nesse momento, irmãos, me desculpa te falar, mas você ainda está de mal de Deus. Não é verdade? Porque ele vai dizer, ele vai orar: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro pelos meus. Na oração que ele está fazendo pelos seus discípulos, ele fala assim: eu não oro pelo mundo, eu oro pelos meus. E todos aqueles que hão de crer no meu nome. Então o nome de Jesus, ele está acima de todo mundo, acima de todo nome, querido. 1 Tessalonicenses 5:6 vai falar de um povo que estava o quê? Despreparado, dormindo por causa do seu pecado. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 28 e 30. 1 Coríntios 11, 28. Abra sua Bíblia, folheie mesmo, aprenda as Escrituras, porque isso vai te salvar, querido. Amém? Você tem na sua vida o poder da vida e da morte, as Escrituras do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 28. O que está dizendo as Escrituras? Nós estamos aqui na leitura da Santa Ceia, né? É isso? 11, verso 28. Ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos seguir. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O que ele fala lá? Vamos voltar agora lá em 1 Tessalonicenses. Muitos que dormem. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá? Então ele vai dizer assim: porque todos vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Aqui tem uma separação de um povo, não tem? Ele está dizendo de um povo que está dormindo, que está brincando, até mesmo dentro da igreja. Um povo que está dentro da igreja, mas está disperso. Não está reverenciando, não está ligado no trono do céu. Não está aqui em espírito e em verdade. É isso que ele está falando. Ele está fazendo uma separação de um povo que dorme e um povo que está ligado. Vigiemos e sejamos sóbrios. O que é vigiemos? É prestar atenção. É nós examinarmos as Escrituras, é nós ficarmos ligados naquilo que as Escrituras estão falando. Agora, sejais sóbrios é o quê? Já viu uma pessoa embriagada? Não vos embriagueis no vinho que há contenda. Paulo vai dizer assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Já viu uma pessoa embriagada? Ela faz coisas que não lhe é lícita. Ela fala coisas sem pensar, ela faz aquilo sem pensar, ela fala abobrinha, ela mexe com a mulher do outro, ele mexe com a mulher do outro, ela mexe com o marido da outra, e é desse jeito. Isso aí é uma pessoa que está em embré. Ele está dizendo assim: sejais sóbrios. Sejais sóbrios no falar, no pensar, na vossa maneira de agir. E ele vai dizer para que todo o teu corpo, né, alma, seja mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor. Essa é uma palavra poderosa da parte do nosso Senhor, irmãos. Vamos seguir? Vamos lá em Apocalipse 20, verso 11. Vamos ver o que o Senhor fala conosco. Apocalipse 20, verso 11.
20, verso 11. A Bíblia vai dizer de um juiz. O que significa Apocalipse, irmão? Revelation, revelação. Amém? Revelation, revelação. Apocalipse significa revelação. Muitos falam assim: meu Deus, eu não gosto nem de ler Apocalipse. Apocalipse só o nome dá medo. Apocalipse significa revelação, irmão. Ele está revelando o que há de acontecer nos últimos dias. Só isso. Amém? Mas é para ter medo mesmo, viu? É para temer e tremer mesmo, que a coisa é feia para quem não estiver na presença de Jesus. Amém? Vamos lá então. Verso 11 vai dizer assim: o juízo final. Eu vou entrar com vocês outra hora. Eu quero trazer um estudo sobre Apocalipse para a igreja. Amém? Mas agora no momento eu vou falar somente disso. O juízo final. Aqui João foi levado. O livro de João, ele difere de todos os outros. João, ele, o último apóstolo do Senhor Jesus Cristo vivo, ele morre de velhice, né? Ele é mantido, ele é guardado pelo Senhor para um tempo diferente, um tempo em que as igrejas estavam apostáticas, estavam entrando no meio da igreja novas doutrinas, apostasias, doutrinas que tiravam o nome de Jesus, doutrinas que misturavam, colocavam um misticismo, uma mistura dentro do Evangelho. Estavam trazendo novas ideias ali, misturando, fazendo uma mistureba no Evangelho. Estavam modificando aquilo que Jesus Cristo falou. Então você, querido, que está me vendo, não modifique aquilo que Jesus falou, porque senão a ira do Senhor estará sobre a tua vida. Amém? Recebe aí. Agora, queridos, João vem nesse tempo. João é guardado para esse tempo. E o Evangelho de João, ele revela a pessoa de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. A divindade de Jesus Cristo estava sendo posta em questão. A divindade de Jesus Cristo nessa época estava sendo posta em questão. Não, ele é divino ou não é? Não. O corpo é corrompido. Não, a alma. Então existia aquela batalha. Então entrou muito o gnosticismo no meio da igreja. Entrou muitas coisas pesadas, muitas doutrinas terríveis. E João veio para escrever: filhinhos, calma, filhinhos, eu estou aqui, o último apóstolo vivo. Eu andei com ele, eu comi com ele, e mais do que isso, eu coloquei o meu ouvido no peito dele, eu ouvi a batida do coração dele. Eu sou íntimo dele, é isso que ele está dizendo. Eu sou íntimo de Jesus Cristo. Eu tenho intimidade com o Pai. E como eu tenho intimidade com o Pai, eu estou falando para vocês aqui. Não foi bem assim. Amém? Então João vem esclarecer. O livro de João, ele é totalmente diferente. Então o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele é um dos evangelhos mais completos. Ele revela a pessoa de Jesus Cristo, a doçura de Jesus, a divindade de Jesus Cristo. Ele vem com autenticidade sobre a pessoa, sobre o reinado, sobre o domínio, sobre a divindade de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de João, ele difere de todos os outros. Ele é espetacular, ele é o evangelho mais completo. Eu amo, faz parte da minha vida. E aqui esse mesmo João, ele é chamado lá no céu. O Senhor arrebata João em espírito e leva até o céu para dar a revelação do Apocalipse. E nós tivemos um estudo sobre Apocalipse muito lindo, né? Ainda não terminou ele, mas é muito lindo quando João é chamado. João vai chegar, João é arrebatado em espírito. De repente ele se vê lá no céu. E ele vê um que estava no meio dos 7 castiçais de ouro, com os pés reluzentes como latão, acabado de ser polido na fornalha, os cabelos brancos como a neve, com os olhos de fogo, e a face dele brilhava mais do que o sol. Pega essa aí, a luz do mundo, recebe aí. E João vai dizer o quê? Quando eu vi, eu caí como morto. Ninguém pode ficar parado, ninguém pode ficar de pé diante da glória de Deus, querido. Daniel, quando vê também, Daniel cai como morto. Os sacerdotes, quando o templo de Salomão foi consagrado ao Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor desce com fumo, com fumaça lá dentro. A presença de Deus desce lá dentro. Eles tiveram que sair de dentro do templo, eles não conseguiram ficar por causa da presença de Deus. Ninguém consegue ficar de pé diante de Deus, irmãos. Então aqueles que estão soberbos, que estão batendo de frente, é porque não querem mesmo. Querem ficar nas trevas, querem ficar na noite. Porque aquele que bate de frente, aquele que chega aos pés de Jesus, ele tem que cair, ele tem que se prostrar. A soberba sai, o orgulho sai, ele se quebra, como Naamã, né? Nós estudamos ontem sobre Naamã. Que maravilha. Era um homem valoroso, mas porém leproso. Talvez essa lepra que está aí dentro de você está te atrapalhando a chegar dentro da presença do Eterno.
até o Santo dos Santos. Quer um conselho de amigo? Conselho só dá quem ama, palpite dá qualquer um. Vem para a presença de Jesus, deixa o orgulho de lado. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. O Espírito Santo está falando com vocês hoje, comigo, amém? Vai dizer assim, João: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu toda a terra. E o céu. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu toda a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está dizendo assim: quando você estiver diante do trono branco, no juízo final, a terra vai sumir, não vai ter mais ninguém que te segura. Não vai ter a sua esposa, não vai ter o seu marido, só vai estar você e Deus e as suas obras, aquilo que você negou, aquilo que você não fez, tudo aquilo, você vai ser julgado. Talvez você vai dizer: minha mulher não deixou eu seguir. Ele vai dizer assim: não, o negócio aqui é entre eu e você, não tem sua mulher aqui. A sua alma é sua. Eu vou julgar a sua alma, não vou julgar o seu marido. Quando Eva, ela come do fruto, quem que Deus responsabiliza? Adão. Deus não responsabilizou Eva. Ele falou: não, meu negócio não é contigo, é com ele. Aí ele: mas a mulher que o Senhor sabe, sempre tem a desculpinha. Não vai ter essa desculpa mais diante dele. Vai ser só você e ele. O céu vai sumir, a terra vai sumir, só vai ficar o trono e você. Pensa, irmãos, que desespero. Se olhar para o lado, não vê mais nada, não vê céu, não vê terra, só o trono branco e aquele que está sentado nele. E ele vai dizer assim: e vi os mortos, grandes e pequenos. Você que é rico, você que se acha grande, você que se acha pobre, pequeno demais, vai estar todo mundo lá, irmãos. Você que se acha autoridade, você que se acha grande demais, pequeno demais, vai estar também lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui ele está dizendo no plural, não foi? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aqui ele está dizendo que tem um livro das obras, amém? Você entende isso comigo, na alma? Olha só, que é o da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ele está dizendo assim: existe um livro das obras. Tudo aquilo que você faz é anotado por um anjo que está ao seu lado. Quando você chegar diante de Deus, o que ele fez no dia 21? O que ele fez no dia, tal hora? Está tudo escrito aqui. Fez isso, xingou o irmão, falou da mãe, falou do irmão, bateu na mulher. E aí as tuas obras serão pesadas e as minhas obras numa balança. É isso que ele está dizendo. E deu o mar os seus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. De novo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: abriram-se vários livros. Um era o da vida, um era o das obras, e um vai ser esse aqui, a Bíblia Sagrada. Eu te provo que a Bíblia Sagrada vai estar lá. Amém? Eu vou te provar com grande estilo, né? Como se diz, que a Bíblia também vai estar lá. Mas vamos continuar aqui. Ele está dizendo assim: deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos. O que isso significa, pastor? Sabe aquele avião da Malásia que caiu no oceano e ninguém sabe o que foi feito daqueles mortos? Sabe aqueles que morreram em naufrágio, aqueles do Titanic que não teve como pegar? A Bíblia vai dizer que o mar vai ter que vomitar eles de volta. Quando o Senhor chamar no juízo final, o mar vai ter que entregar eles tudinho na presença dele. E o inferno também vai ter que entregar os seus mortos também, para que sejam julgados diante do Senhor. Eles já estão sentenciados, já estão julgados, mas eles vão ouvir da boca do rei. Sabe o que é isso? O desprezo do rei. Sabe o que é isso? Porque você me desprezou, eu também te desprezarei, diz o Senhor. Porque você
me negou diante dos homens, eu também te negarei diante dos anjos do meu Pai. Ele vai fazer isso aqui para testemunho. Aqueles que já estão no inferno não tem como voltar. Eles já caíram no inferno. Eles só vão voltar para serem julgados, para ouvir a sentença do juiz, que é o grande e justo juiz. Então o mar vai ter que vomitar, vai ter que devolver aqueles mortos para o Senhor. E o inferno também vai ter que devolver aqueles mortos. Amém, irmãos? E eles serão julgados segundo as suas obras. Pastor, mas e a história do livro? Que a Bíblia também vai estar lá. Por isso que eu te digo que é muito importante você ler essa Bíblia, você meditar nisso aqui, você procurar fugir dos caminhos errados, você procurar fugir das trevas, você sair das trevas e entrar na luz. Então vamos lá, João 12, amém? João 12. Quem achou João 12 aí, irmãos? Dá glória aí, irmãos. Você achou João 12, dá glória. Podes me usar, Senhor, como tu bem quer. João 12 a partir do 47. Vamos lá, irmãos? João 12 a partir do 47. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. João 12, 47, vamos lá. Vai dizer assim, vou começar do 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê, em mim, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim para quê? Não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. É verdade? A Bíblia vai estar lá ou não vai? Aqui estava dizendo não matarás, você matou. Aqui estava dizendo não adulterarás, você adulterou. Não cobiçais a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo, você cobiçou. Honra teu pai e tua mãe, você desonrou seu pai e sua mãe. Então esse livro vai estar lá para te julgar também, irmãos. Assim como o Senhor lá em João, se eu não me engano 5, João 6, Ele está conversando com os fariseus e os fariseus estão conversando com o Senhor Jesus acerca das Escrituras, estão debatendo acerca das Escrituras. E ele diz assim: olha só, tem uma coisa para falar para vocês. Se vocês não acreditam naquilo que eu falo, naquele dia, sabe quem é que vai apontar vocês diante do Pai? Não sou eu. É Moisés, em quem vocês colocam a vossa esperança. Ele fala desse jeito. Porque se vocês acreditassem naquilo que Moisés escreveu, vocês também acreditariam em mim, porque foi de mim que ele escreveu. Mas se vocês não acreditam naquilo que Moisés escreveu, como é que vocês vão acreditar na minha palavra? É forte, irmão, não é poderoso? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu amo essa passagem também, porque ela me relembra muitas coisas. Aqui, está dizendo assim, João 5, sim. Jesus se declara ser filho de Deus e igual a Deus. Jesus declara-se filho de Deus igual ao Pai. Ele está dizendo assim, o que o Pai era, porque lá em João capítulo 1 vai dizer assim, no princípio ele era o verbo. O verbo é o que? Esta palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele. Tudo que foi feito por ele, irmãos. Tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. É lindo demais esse Deus que nós servimos, irmãos. Deixa eu ver aqui e vamos seguir mais. Aqui 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, é Moisés, em quem vós colocais a vossa esperança, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque é de mim que ele escreveu.
Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui ele arrebenta com os fariseus. Ele está dizendo assim: eu sou Cristo, eu sou Deus, eu sou igual a Deus, eu sou o Deus que estava lá no Velho Testamento, que escrevia as leis. É isso que ele está dizendo. É muito poderoso, é muito forte. E lá no final, irmãos, lá em Apocalipse, o que ele vai dizer lá? Vamos terminar de ler em Apocalipse 20? Amém? E ele vai dizer assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, sabe o que é o lago de fogo? O lago de fogo a Bíblia chama de segunda morte. Essa morte é transitória. Essa morte é uma passagem. Amém? É a mesma coisa de você pegar uma passagem de trem e ir para o céu. Você tem que estar com Jesus. Você tem que ter o ticket. Você tem que ter o passaporte para entrar. E o passaporte é Jesus. Não é outro, não é outro, não é outra, não é fulano, não é um pai de santo, não é ninguém, irmãos. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. O que é que isso te lembra, querido? Ele não morreu à toa, irmãos. Ele não morreu à toa. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E esse lago de fogo, irmãos, ele é tão forte, tão poderoso, que nem Satanás vai conseguir ficar lá dentro. Ele não vai conseguir atentar ninguém, ele não vai conseguir mexer com ninguém, porque ele também vai estar gemendo e sofrendo. Fogo queima 24 horas, filho. Fogo queima 24 horas e os seus pensamentos passando como um turbilhão na sua cabeça. Por que você não foi salvo? Por que você rejeitou? Quantas vezes o pastor te falou e você deu as costas? Quantas vezes você virou as costas para a palavra de Deus? Vai estar tudo escrito lá. Vai estar tudo na sua mente passando. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Mas que o Senhor te livre, que o Senhor me livre. Vamos ler lá em Mateus 24, irmãos, 42. Já estamos encerrando já. Mateus 24. Mateus 24, 42 vai dizer assim: o sermão continua, a exortação ao quê? A vigilância. O Senhor está exortando o povo a vigiar, irmãos. O Senhor me trouxe aqui nessa live, nessa manhã, para dizer para você: vigia, porque eu estou voltando. Quanto mais você vigiar, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E sabe o que ele vai dizer? Se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria roubar. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Eu vou começar aqui do 42. 42, vamos lá. Vigiais, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, ou seja, roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele está dizendo assim: eu vou vir numa hora em que você não está esperando. Eu vou vir numa hora em que você não está pensando. Esse é o significado da noite, das trevas. Primeiro ele vai dizer que é trevas, né? É um tempo difícil. Eu vou vir nesse tempo. Na hora que começar esse tempo eu vou vir para arrebatar a igreja. Mas vocês não sabem o dia nem a hora. Então vocês fiquem, mantenham naquilo que eu estou ensinando vocês. Não se desviem do caminho à toa. Não se desviem por nada nesse mundo. Não olhai para a esquerda nem para a direita, diz a palavra Josué. Não se desvia por besteira, por coisa passageira. Isso que você está apalpando, você está vendo, vai acabar, é passageiro. Mas aquilo que você não consegue ver é eterno, diz o apóstolo Paulo. Então se firma no eterno. Há leis, irmãos, que estão querendo abolir a fé, que estão querendo abolir o amor por Cristo. É a criatura se rebelando novamente contra o Criador. Abominável, é Satanás puro, é o capeta, queima Jesus. Manda fogo, meu irmão. Manda fogo, Jesus, nesse povo. É fogo de fogo não, tá, irmãos? É fogo espiritual, é para limpar, tá? Amém? Um pouco o povo vai falar que eu estou orando igual os apóstolos, estou orando igual Elias. Manda fogo e mata. Não
Mandar fogo limpar, irmão. Fogo purifica, tá? Lê a Bíblia que você vai entender que o fogo purifica. Amém? Né? O profeta está orando lá, né? Elias orou, né? Pediu fogo do céu. E aí os apóstolos empolgaram também. Falou, chegaram em Samaria, não receberam Jesus. Os apóstolos falaram assim: Senhor, se o Senhor quer que ora, e pede para Deus meter fogo lá e matar, queimar, fritar todo mundo. E Deus, não, peraí, irmão, peraí, você não sabe de que espírito vocês é, não, Senhor Jesus. Senhor Jesus, dá uma lapada neles, vocês são do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, tá? É fogo santo aí para purificar. Amém, irmãos? É isso. É a purificação, queridos. Amém? Vamos lá. Então ele está dizendo, eu vou vir numa hora em que vocês não estão pensando. Mas como é que eu me defendo disso, pastor? Agora vem a hora boa. Tem exortação, tem edificação e tem o quê? Consolação. Uma pregação sem essas três coisas não funciona. Exortação, edificação, firma, edificação e consolação, promessas. Olha aqui, vamos lá então, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vai falar do capacete da salvação, hein? Eita glória. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou. Vamos proteger a mente, irmãos? Amém? Vai falar o que, irmão? Efésios 6 vai dizer assim, a armadura de Deus. Todo cavaleiro, todo homem que peleja tem que ter a armadura de Deus, querido. Amém? Pelejar sem armadura, irmão, é tomar chumbo. Glória a Deus, vamos lá, glória a Deus. Vai dizer assim, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais o quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, entendeu? Então nós não lutamos contra governos, nós oramos pelos governantes, para que eles tenham discernimento do Senhor. Nós oramos para que os governantes saibam, isso que o apóstolo Paulo fala, orai pelos seus governantes, para que vós tenhais paz. Eu oro pelo Brasil, eu oro pelos países vizinhos, para que o Senhor venha restabelecer o juízo. Amém? Para que haja paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares eu falei isso no início, né? Nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo, irmãos. Qual que é a armadura de Deus, pastor? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeiro ele está dizendo assim, o crente tem que ser verdadeiro. E crente com mentira, o pai da mentira é Satanás. Você está com mentira, meu filho, você está no colo de papai errado, viu? Tá bom? Papai vai meter a unha nas suas costas e vai te rasgar no meio. É o papai Satanás o seu, tá? Não é papai Jesus não, tá bom? Papai Satã. Amém? Você mente, se você é um crente mentiroso, da língua torta, Satanás é seu pai. Nessa noite, quero te apresentar seu pai. Amém? Não, meu pai é seu Chico. Não, seu pai é Satanás. Amém? Então segura essa, engole, chupa essa manga aí. Vamos lá. Você não pensou que isso aqui ia acontecer, não pensou que você ia descobrir seu pai hoje, né? Mas descobriu. Amém?
Queima mesmo, o sangue de Jesus tem poder. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verso 15, calçando os pés na preparação do quê? Do evangelho. Primeiro ele está falando ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Depois ele vai dizer assim, calça os seus pés o quê? No calçado, na preparação do quê? Do evangelho. Se prepara no evangelho e vai pregar o evangelho, porque a ordenança de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, diz a palavra. Não sou eu, é a palavra. Quiser falar, fala com o papai. Fala com meu pai, amém? Papai é tremendo. Se fosse você eu ficava calado, mas vamos lá, tomando sobretudo o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o que apaga os dardos inflamados? Você sabia que o diabo ele fica jogando dardos, setas em você? Setas às vezes de enfermidade, setas de palavras, é como se você fosse um alvo, e ele está jogando setas em você, dardos inflamados, amém? O que é inflamado? Ele joga o dardo, só que aí vai inflamar. O que é inflamar? Ele joga um pensamento e vai ficando inflamando na sua cabeça. Ele joga alguma coisa contra o irmão e você fica, e quando inflama dá o quê? Dá pus, sangra, te deixa passar mal até a morte. Não é verdade? Infecciona, não é isso? Então ele joga o dardo inflamado. Às vezes você vê um pensamentinho, irmãos, apaga ele aqui agora. Com o que eu vou apagar, pastor? Com a borracha? Não. Você vai apagar com a tua fé, irmãos. Você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei naquilo que eu li, eu estou com fé em Cristo Jesus. É a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Se a tua fé estiver abalada, irmãos, o diabo faz você de gato e sapato. Amém? Vamos lá. Tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo, ele é um escudo. Aqui, jogou o dardo, escudo. Jogou o dardo, cai no chão, não pega em você. Amém? É isso que ele está dizendo. Tomai sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ô glória! Capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, irmãos? Proteger a mente. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão, o quê? Me defendi e ataquei. Agora eu quero ver aí, igreja, tem glória, então manda glória aí, irmão. De quem é a vitória? Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? Eu tenho o capacete da salvação, amém, queridos? Tenho o capacete da salvação, aleluias. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito. Oh, queridos, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você pegou essa aí na sua alma, querido? Orando em todo o tempo. Segura aí, Marco Vinícius, segura aí. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, suplicar por todos os santos. E por mim, aleluia, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Irmãos, eu não sei se você entendeu a separação de trevas e luz aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu aquilo que apaga os dardos inflamados do maligno. Eu não sei se você entendeu os tempos que estão vindo. Meu querido, Jesus está às portas. Jesus está sobre a porta. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmão Leomar, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está clamando, a alma do Senhor, amém? Está clamando para que nós possamos nesse momento, irmãos, nos colocar na presença dele, mudar a nossa vida, mudar o nosso conhecimento, mudar a nossa estrutura. Toma, querido, leia lá em Efésios 6, aprende com o Senhor, não sai dessa palavra, querido. Ninguém vai poder te salvar. Talvez você tenha uma vida, sabe, acha que tá, olha, eu estou bem, eu estou na presença, e você não tem paz, irmão. Você está cheio de angústia, você está todo arrebentado. Nessa manhã o Senhor está te chamando para voltar para casa. Nessa manhã papai está chamando para vir para o colo dele, tá? Sai do colo de Satanás, sai da mentira, sai do escuro, sai das trevas. Talvez a tua vida nunca vai andar se você permanecer desse jeito. O provérbio vai dizer o quê? Aquele que encobre as suas transgressões, o seu pecado, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E nessa manhã, querido, confessa ao Senhor. Se você quer voltar para Jesus, se você estava longe, diz aí, pastor, eu quero voltar. Ninguém está aqui para te julgar, irmãos. A igreja ela é repleta de gente pecadora, ela é repleta de gente falha. Por quê, pastor? Nós não somos santos, irmãos. Mas a Bíblia diz que aquele que nos chamou, ele é fiel para nos aperfeiçoar até os dias de Jesus Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados, todo dia amolado um pouquinho, afiado. É como uma espada que todo dia ele amola um pouquinho, ele afia um pouquinho, ele regula um pouquinho para ficar no tom certo. Nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor para poder chegar lá. Não pense que igreja é lugar de gente perfeita. Não julgue o seu irmão, querido. Tome cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz que pelas suas palavras sereis condenado, pelas suas palavras sereis justificado. Palavras são sementes, palavras são poderosas, queridos. Amém? Toma cuidado, não julga não. Ninguém aqui está aqui para te julgar. Pastor, mas o que eles vão falar se eu voltar para Cristo hoje? Eu estou afastado. Não, ninguém tem direito, irmão. A Bíblia diz que quando aquela mulher pega em adultério, ela ia ser apedrejada. O Senhor diz assim: aquele entre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começou a soltar as pedras os mais velhos, aqueles que deviam dar respeito, aqueles que deviam, orientar o povo no tempo de Israel. Não, a Bíblia diz que começou dos mais velhos, o mais velho começou a jogar as pedras no chão. Por quê? Porque também havia pecado, irmãos. Então aqui não tem ninguém para te condenar, querido, nessa noite, nessa manhã. Amém? Não tem ninguém aqui que tenha autoridade para te condenar. Não tem, querido. Jesus está te perdoando nessa manhã. Jesus está trazendo você ao colo dele nessa manhã, como um filho pródigo que se desviou, que se afastou dos caminhos. Se eu fosse você, os tempos são maus, queridos. Amém? Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, onde o ladrão rouba, tá? Ajuntais tesouro no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Amém? Tesouro no reino dos céus. O que você tem preparado para Deus? O que você tem feito para Deus? Qual é o seu tesouro, querido? É isso que ele está preparando. Não se preocupa com casa, com dinheiro, com carro, com nada. Isso aí vai ficar, irmão. Isso aí, a hora que o diabo tomar conta do negócio aí, vai ficar. Isso aí não vai servir para nada. Não é verdade? Se preocupa com o céu. Porque se você morreu hoje, igual o irmão Lázaro morreu, você vai ter um tesouro no reino dos céus. Aquele jovem rico chega no Senhor: bom mestre, todo cheio de coisa. Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar o reino do céu? Ele fala assim: por que você está me chamando de bom, filho? Não tem nenhum bom senão Deus. Já deu uma cortada nele, ó, tesourinha, Não tem outro bom senão Deus. Está mandando o filho dele para morrer na terra, com gente que nem merece. Então bom é Deus. É isso que ele está dizendo para ele. Você conhece os mandamentos, filho? Conheço. Guarda eles desde pequenininho. Aí Jesus olhou para ele, na sua onisciência, e falou: é verdade, está falando a verdade, porque Deus conhece os verdadeiros. Não pense que aqueles homens de Deus e mulheres de Deus também não sabem que eles estão falando a verdade. Aquele que está em espírito discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Não tente enganar um homem ou uma mulher de Deus. E o que acontece, querido? O que acontece? Ele chega e o coração dele começa a olhar para Jesus. É como se o coração dele estivesse sendo arrancado. Ele olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele, falou: é verdade, mas ainda te falta uma coisa. Você cumpre todos os mandamentos mesmo, mas ainda te falta uma coisa. Talvez Deus está olhando para você, você acha que você está bem. Ele está dizendo assim: ainda te falta uma coisa. Amém? Aprenda a entrar em comunhão. Aprenda a buscar o reino dos céus nessa manhã. Busque o reino dos céus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu
entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Sem amor não tem como, sem comunhão não tem como. Amém? Aprenda a amar nessa manhã como Jesus nos amou. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Quero orar pela tua vida, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, no nome de Jesus, Paizinho, eu coloco na tua presença todos aqueles que estão aqui, Senhor Jesus Cristo, nessa cidade, todos aqueles que estão, Senhor Jesus Cristo, na tua presença nesse momento, aqueles que não estão, que passem a vir para a tua presença. Meu Pai, eu oro, Senhor Jesus, por aqueles que estão afastados. Eu oro por aqueles que estão longe dos teus caminhos nesse tempo tão difícil. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu oro pelas famílias que estão assistindo. Eu oro pelos filhos daqueles que estão assistindo. Eu oro pela geração daqueles que estão assistindo nesse momento. Filhos obedientes, eu profetizo sobre a tua casa uma vida de casal abençoada. Eu profetizo vitória espiritual no teu lar. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus parentes, pelos parentes dos obreiros, todos os obreiros da casa do Senhor, pelo grupo de louvor, que no momento não pode estar reunido aqui conosco por causa da pandemia. Grande abraço a todos vocês, um abraço em Cristo Jesus. Eu beijo vocês agora com ossos santos, com um beijo santo, com um cumprimento de Israel. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu oro pelos meus parentes que estão ali no Brasil. Meu Pai, eu oro pela Madalena, Senhor. Que o Senhor venha abraçar ela agora nesse momento. Eu oro que o Senhor venha nesse momento, Senhor, tocar, Senhor, no coração da tua serva, trazendo alegria. Porque a tua palavra diz: perseverai. A tua palavra diz: alegrei na tribulação. Sede pacientes, mas alegrai nas tribulações. A tua palavra diz que o Senhor alegra quando nós passamos por aflições, porque isso molda o nosso caráter, Senhor. Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor Jesus, a minha casa lá no Brasil, uma casa da missionária. Toma, Senhor Jesus, os ministérios que são teus e não são meus, não são nossos. Meu Pai, toma, Senhor, a família da minha esposa, a irmã da minha esposa, os irmãos, Senhor. Toma a mãe da minha esposa, toma essa família nas tuas mãos, toma ela nas tuas mãos. Toma, Senhor, a cada familiar meu ali no Brasil, cada familiar dos obreiros, cada parente dos obreiros, cada parente dos membros que estão ali no Brasil. Que o Senhor venha repreender este coronavírus sobre a vida deles, mas que seja feita a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer uma unção de cura sobre as vidas nesse momento. Meu Pai, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu oro nesse momento, Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que abençoe esta nação, que abençoe os governantes, Senhor, que abençoe os presidentes, Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração deles, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que venham mudar, que venham se converter, aqueles que ainda não se converteram ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, que haja fogo sobre as nações, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por todo aquele que está assistindo. Que haja vitória. Em nome de Jesus, recebe aí, querido. Recebe unção de cura. Recebe unção de transformação. Recebe unção de arrependimento. Recebe unção de conversão. Em nome de Jesus eu oro. Amém, queridos? Amém? Fecha teus olhos, amado. Chegamos ao término, né, de mais uma live, mas continua aí na sua casa, tá? Amém? Não parou não, o culto ainda continua no dia a dia nosso. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas e meigas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. God is good e all the time God is good. God is good e all the time God is good. Deus abençoe a sua vida. Amém, querido? E até a próxima, em nome de Jesus.